E saudando ele, que é um missionário, pastor e também vereador e com muitos projetos, atividades essenciais para a nossa cidade de Manaus. Então, muito obrigado e apresentar vocês com o seu desenvolvimento tão especial, apóstolo Marcel Alexandre. Então, como primeira legislatura, fizemos o nosso papel, né, ali de membros, e depois, a segunda legislatura, fizemos também o papel como cidadão. Obrigado. Então, parabéns desde já. E aí, agora o senhor já está indo para quarta, né? Para quinta? A quinta. Para quinta já, meu Deus, o tempo passa que é uma beleza. E então, assim, acompanhei a primeira e a segunda, terceira e quarta, já por situações extras, aí eu já não vim mais. Até porque eu fiquei com a consciência tranquila, porque eu já sabia que só ia ganhar. Obrigado. É isso mesmo. Isso é bom. Então hoje é vereador de Manaus e tem essa missão na cidade de Manaus. E Gleidson, você pode até soltar algumas fotos, algumas imagens aí. Tá certo? Olha, para mim foi uma honra estar lidando com essa realidade do cidadão na política, porque nós sempre apoiamos e destacávamos o nome, e aí a gente colocava os votos, pedia ao pessoal na igreja, os nossos amigos, para acompanhar a votação, e era uma coisa muito, muito legal, né? Eu era assim, tipo um cabo eleitoral, e fazia com muita alegria isso. Ok, aí de novo. E aí a gente focava em algumas situações que a gente precisava de andar com aquelas pessoas. Até a hora que o meu discurso e a minha ideia, por exemplo, da base política do governo do Justo, passou a ser um apelo e que eu mesmo liderasse isso numa frente política e ajudasse que o nosso segmento na igreja entendesse que ser sal da terra não é simplesmente pegar alguém e colocar dentro de uma praxis religiosa, mas levar princípios, levar valores, levar ações que ajudassem à luz daquilo que nós cremos e que temos como fé pública. Para mim, o meu maior modelo político que podemos ter é de Jesus de Nazaré. Não tem outro. Não tem Marx, não tem nada que supere alguém que deu a vida por amor ao seu próximo. E dentro dessa visão do mover, né, da política, do justo, né, hoje, como missão que ela vai continuar esse ano. Sim. E qual a bandeira, diga pra gente, que o senhor tem trabalhado mais, tem focado mais? O meu número 1 é a família, porque a família é a base da sociedade. Quando você faz políticas públicas pensando em família, na família, então você vai fazer políticas públicas que atingem a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, né, o homem, a mulher, políticas públicas para a mulher. E quando você pensa à luz da família e que você está fazendo aquilo para o bem da família, você faz em nome de. Então, você não pega apenas um cidadão ali com identidade de cidadania e título eleitoral para viabilizar uma figura que vai fazer gestão, quer prefeito, governador, presidente, o que seja, ou qualquer parlamentar que vai defender causas, etc. Você vai pensar em família, por você ter que pensar em equilíbrio social, você tem que pensar em prosperidade social. Você sabe, famílias organizadas, sociedade próspera. Famílias desorganizadas, sociedade miserável, né? Sociedade pobre, sociedade confusa, quando ela não tem esse pilar fundamental que é a sociedade. Então, tudo que eu faço e falo e me movo na ótica da família, porque é a família quem vai dizer que sociedade que nós queremos, que ambiente nós queremos de sociedade. Então, e aí tem muitas coisas que estão sendo propostas aí, que estão sendo postas na mesa para discutir, e o que as pessoas estão olhando é simplesmente indivíduos.
e como que indivíduos gerassem meramente os indivíduos em cima de um habitat isolado, tá? Como se fosse uma ilha particular de vida. E não é. A gente vive em família e a gente tem uma relação de cumplicidade e necessidade fundamental da relação um com o outro, com o próximo, começando da nossa casa. Então, eu faço políticas e defendo temas sempre pensando na família. Preservar a família, preserva-se sociedade. Investe em pessoas numa ótica de família, você faz uma sociedade próspera e organizada. Agora, chamar de vereador, né? Bora. Vereador, um dos maus costumes do brasileiro é copiar muita coisa lá de fora, né? É legal quando se copia algo bom, mas infelizmente se copia muito algo ruim. Há um mês atrás, em média, até em uma das suas ministrações e nas suas postagens, teve uma situação que estavam doutrinando crianças dentro de escola. Aquilo ali, meu Deus do céu. Eu sou pai. A minha princesa, Dona Maitê Santos, tem 5 anos. Então, é de arrepiar. E, infelizmente, nós temos atividades essas que vão lá e copiam, né? Trazendo essas culturas para dentro do nosso país. E em Manaus, só está tendo, o senhor hoje como um fiscalizador da nossa cidade de Manaus, está tendo alguma dificuldade na nossa educação municipal? O que tem de projeto? O que de repente o senhor já Eu digo gerou? assim, não acho que temos dificuldades oficiais, né? Nós temos atentados. Tem sempre um ou outro levantando para praticar um atentado à moral da nossa criança, à moral do nosso adolescente, à moral da família. Então, se a gente tem moral com princípios corretos, nós somos chamados de hipócritas. E aí eles que querem avacalhar e fazer fuleiragem na família, não, que são bons, eles não são hipócritas, não. Então, essa briga e essa luta a gente tem porque em qualquer lugar onde há trigo, joio vai querer estar. Não é verdade? Sim. E aí, ou você usa o que você precisa para manter vivo o trigo e arrancar o joio, ou já o joio vai, que cresce mais rápido, asfixiar o trigo e a gente não vai ter mais trigo, só joio. E aí uma sociedade de joio não tem quem aguente. Então a gente tem uma luta, sim. Essa questão de ideologia de gênero, gente, comigo não vai ter conversa, não tem trégua, não tem jeito. Porque eu não posso dar academicamente à criança aquilo que é da autoacademia, na verdade. Aquilo que é do ensino básico é do ensino básico. Aquilo que é da academia, que são as ideologias, as discussões de pensamentos, das diversificações, diversidades de experimentos, é científico, lá em cima. E aí você precisa dar aqui o básico. E a criança tem que chegar lá como jovem e o adulto com bases sólidas, para que ele tenha condição de discutir o diferente. Ou experimentos. Ideologia de gênero, que é interpretar o gênero da pessoa à luz do pensamento e não da ciência nem da biologia. Tá brincando, né? Isso é uma coisa que não cola nem lá na academia. Que dirás no ensino básico? Que já aí no ensino básico é militância de interesse no tema. E aí você está pegando a criança e seduzindo-a e deformando-a, porque você está tirando ela da forma do natural para ir para o antinatural por ideologia. Nunca vai ter meu apoio. Eu vou estar sempre na guerra do contra. Não aceito. Não é por intolerância, não tem nada disso. É porque você não conversa, nem perde tempo com aquilo que não existe. Uns idiotas aí pegaram as crianças e colocaram por militância numa marcha dizendo que existe criança trans. Criança trans, alô? É lamentável, né? Lamentável. Porque, assim, o senhor com certeza trabalha com a docência, né? Com professor. Então, nós lidamos com pessoas de vários pensamentos, várias decisões, né? Várias escolhas, e é algo que a gente vai sempre respeitar. Porém,
é algo que também a gente não pode aceitar, essa imposição, e principalmente com as crianças. Então, é uma atenção que nós precisamos ter sempre, né? E que nós sempre vamos precisar trabalhar para isso. Nós, como cristãos, sem dúvida, nós estamos unidos por isso. Amamos o pecador, Mas não o mas pecado. o pecado é complicado. Olha, essa semana eu tive a notícia, eu fiquei muito triste, eu estou pensando sobre isso. Numa escola, é uma escola particular, uma criança estava comentando conosco sobre, assim, conversa como cidadã. Ela estava se queixando também. Que um professor dessas crianças, chega na escola com a unha pintada, ele é do sexo masculino, com unha pintada de preto e tal, e conversando lá, daqui a pouco ele começa a falar sobre religião, de uma outra matriz, de uma outra, diferente daquilo que é a essência de mais de quase 90% dos brasileiros que são cristãos. E ele, então, de repente falou que ia colocar uma música dessa matriz religiosa que ele pratica. E os alunos se sentiram afrontados, invadidos. Agora, se uma criança dessa fizer uma manifestação ou demonstrar qualquer coisa, oposição, no Brasil de hoje que a gente está vivendo, nessas situações, ela vai sofrer muito constrangimento, etc. E vai estar achando até que a criança está com a cabeça feita por um outro segmento religioso de maioria, porque é uma criança cristã, né? E até evangélica. Então, isso é uma grande luta que nós estamos enfrentando, que eu acho ela desnecessária, porque a escola é lugar de ensino de elementos básicos, porque por isso que é o ensino básico para as crianças, e tem o ensino secundário e depois o ensino universitário, aquela coisa toda, que é um outro nível. E deve-se respeitar isso. E para a criança tem que se dar a educação de fundamental básica. Dá para a criança português, matemática, geografia, história, gente. E se for fazer outra coisa, que é no ramo do mundo que a gente está vivendo hoje, da internet e tal, que é uma das minhas leis, né, que eu fiz quando eu cheguei na Câmara, o que se tinha de liberado para as escolas era aquilo que não existia. Então, foi a minha lei que trouxe abriu o caminho para a inovação e a gente poder, então, trabalhar com formação dos alunos na questão da internet, dessa coisa, desse mundo virtual que a gente tem hoje, que era informática básica no passado, né? Então, nós melhoramos, existia uma lei, sim, e aí, em cima disso, nós abrimos o caminho, porque aquela lei só permitia aquela coisa pequena, diminuta, que já até ultrapassada. E aí a gente pôde renovar e avançar. E é isso que precisa ser dado às crianças. Educação ambiental, eu acredito que sim, mas doutrinação, ideologia, militância, isso aí está fora. Tá certo. Olha, vereador, fico muito feliz por sua participação conosco. Eu quero agradecer, tá? Ainda não vamos terminar, mas é o agradecimento, sim, pelo seu foco na família em si, né? Naquela visão tradicional de valores. Isso é muito importante. Sim. Independente da sua denominação, independente até da sua visão religiosa, né? É você ter o respeito dos valores. E esses valores, eles precisam ser trabalhados cada vez mais com o respeito, né? Como eu disse, respeitamos a cada um e cada família vai ensinar seu filho, como diz a Bíblia, no caminho que se deve andar. Deve seguir. Que se deve andar, mas com aquele respeito em si, nada de forçar algumas aceitações. E isso tem que ter um cuidado triplicado, né? Sim, com demais. Certeza, com certeza. E nessa visão, como vereador, né, já falamos sobre o pastor, sobre o missionário, agora o vereador que trabalha em prol da família, que trabalha na lei em questão a esses valores. Mas hoje, Manaus, a sua visão de infraestrutura, Manaus, hoje como vereador,
quais são os pontos mais na cidade que o senhor acha que precisa ter essas atenções? Olha, Manaus é uma situação. Todos sabem que nós temos um solo que não é tão favorável à questão da infraestrutura, como asfaltamento. Você vê que o asfalto se perde. E se tinha uma história de que era a massa asfáltica, o volume. Então, o prefeito passado, Arthur Vigílio, começou a fazer um asfaltamento, uma coisa bem mais grosso. O Marco Rota era o secretário, e ele ficava tão feliz com aquilo lá. E de repente a gente está vendo que, ainda assim, pelo tipo de solo que a gente tem, ou qualquer outra coisa que possa ficar, o calor, as coisas não duram muito, né? Existe aspecto de falhas, sim, técnicas, etc., em uma situação ou outra, mas hoje já se está se requerendo com muita consciência de fazer. Então, quando a gente fala de infraestrutura, Manaus precisa muito. O prefeito Davi Almeida, que é um apaixonado por Manaus, um sonhador, né? Ele é um prefeito com muita garra, graça, feliz. Ele gosta do que faz e faz com muita dedicação e quer o melhor resultado. Feliz que já é 5 vezes campeão nacional na saúde básica. Feliz por outros resultados melhores. Na educação, termos parece que é o 3º melhor salário do Brasil. Então, tem muita coisa que está acontecendo na vida pública, na prefeitura, que é bom com o prefeito que nós temos aí. Mas ele é muito aguerrido no elemento infraestrutura, e a gente fala de saneamento básico, né? E asfaltamento, aquela coisa do direito de ir e vir, das vias. Há muito projeto, há muita coisa a fazer, e que ele já está fazendo. Ele vai conseguir chegar até o ano que vem com boas obras, com a cidade com grandes conquistas, mas ainda uma cidade com grandes desafios. Por quê? Porque Manaus cresce como nenhuma capital no Brasil em população. Porque a migração para aqui é enorme. É impressionante. É verdade. Aí abre-se tantos bairros aí. Comunidade. Ali na Avenida das Flores e Avenida das Torres, hoje você passa, tem algumas invasões, né, que já são as comunidades e até, assim, às vezes se torna... E esse pessoal, depois que eles já estão de posse, aí, meu amigo, toma ali batendo no poder público, porque não, asfalto, não deixa isso. Aí acontece, como aconteceu lá parece que Jorge Teixeira, aquela deslizamento de terra que levou pessoas a morrerem. Aí quem é do poder público bota a mão na cabeça, meu Deus, por que eles... Também lamenta-se que não chegou lá a mão do poder público, mas também assim, quem mandou entrar aqui? Como que entrou aqui? Por que estava aqui? Está na cara que isso aqui não poderia. E eu sei que o cidadão faz isso por necessidade, não é por prazer ou qualquer coisa parecida. Está ali querendo um pedaço de terra para viver, etc. Então, é uma grande guerra. E nós temos grandes e preciosos projetos de infraestrutura que o prefeito já está em processo de implementação, e eu espero que ele consiga muitas dessas coisas, de melhorar ali a nossa Torquato Tapajós. O governo do estado está acertando com essa questão dos anéis viários aqui, que está fazendo, né? Nós vamos ter ali o Anel Sul, que pega toda aquela região, emendando ali Tarumã e etc., dando uma viabilidade de escoamento por ali, para a Avenida do Turismo, aquela coisa toda ali. Mais Tarumã, no Anel Sul. É uma obra acertadíssima, até de uma visão grande do passado que o Amazonino Mendes teve, né? Eu me lembro quando o Amazonino fez a Avenida do Turismo, todo mundo falava que aquela estrada era lugar que ligava nada a lugar nenhum. Olha, era a estrada do nunca, ligava nada a lugar nenhum. Eu lembro, vereador, que eu ia muito, né? O meu pai gostava de nos levar ali no Tarumã,
onde tem aquela corredeira. Hoje, infelizmente, está poluído. Perdeu ali, né? Perdeu. Mas na época tinha um cafezinho da manhã lá, maravilhoso. Aí o meu pai levava a turminha lá e, poxa vida, era longe. Nós morávamos na Cidade Nova, ali no Oswaldo Frota. E íamos lá pro Tarumã, era muito longe. Hoje eu moro ali na Torquato, pertinho do Tarumã. E agora está um mundo para ali, né? Tem bairros ali, condomínios. Vocês podem olhar. Se vocês olharem a Cidade Nova, que tem o nome de Cidade Nova mesmo, é Cidade Nova. É uma cidade nova. Agora olha o gigantismo daquilo. E já geraram outros bairros ali que nos anos 90, 80... Nova Cidade não existia na época. Não existia. Não existia. E hoje ali a Avenida das Torres Flores, que já interliga tudo. E poucos anos, se a gente pegar os anos 90, nós vamos falar de 30 anos a Manaus que mais que triplicou. Verdade. Olha, é muito interessante se nós formos falar, né, da nossa cidade de Manaus, meu Deus do céu. Aí esse crescimento, de uma certa forma até desorganizado, gera essa questão dessa demanda de infraestrutura que nós temos, mas com esse prefeitão aí animado, jovem, aguerrido, idealista e apaixonado pela cidade, a gente espera... E cristão, olha aí, pedindo sabedoria de Deus, isso é bom demais. Ele tem uma equipe fera, né? O pessoal de infraestrutura, muito, muito boa. É bom ter um bom time, né? Ele tem. Tá certo. Pastor, missionário, apóstolo, são títulos muito importantes e Deus do céu, eu fico muito feliz mais uma vez. E vereador de Manaus, posso falar porque, como disse, tive a honra de votar nas suas 2 primeiras legislaturas. Obrigado. Já peço voto para a próxima. Então, assim, hoje fico muito feliz e honrado de recebê-lo no nosso podcast, de recebê-lo com essas informações, meu Deus, esse case de sabedoria, né? Então, foi muito maravilhoso batermos esse papo especial. Muito obrigado, e Denis. Todos os detalhes, sem dúvida, nós contamos com o Senhor como cristão, como um pastor, como um parceiro dentro da Câmara Municipal, dentro das atividades pastorais e sem dúvida vai ser importante demais lá no futuro quando lembrarem, aquele vereador ajudou muito, né, no meio das atividades da legislatura manauara. E aqui, uma das imagens no momento pastor ali ministrando, levando a palavra de Deus, né? E isso é bom. E vou lhe falar, hein? Amo suas ministrações. Muito obrigado. Muito bacana, muito importante quando nós vemos um pastor que tem o conhecimento, né? Procura o estudo e é muito bacana porque se perder o início da sua ministração, não entende o final. Porque o senhor vai lá naquela... Início, meio e fim. Vai lá naquela informação mesmo ali, concreta. Isso é muito bacana. Eu acho muito legal. Minha mãe ama as suas ministrações. Abraço. A minha mãe, Elizabeth. Jesus. Abraço, dona Elizabeth. Então, mais uma vez, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Infinitamente mais. Tá certo? Estamos aqui à sua disposição. Obrigado. Tá legal? E Gratidão. como parceiros, irmãos em Cristo, da mesma igreja. E sem dúvida, eu só tenho a desejar muita bênção para a sua vida. Obrigado. Tá bom? E, por favor, eu vou lhe pedir com muito carinho que o senhor faça uma oração por todos nós. Amém. E suas palavras aí finais também. Eu agradeço por estar aqui nessa ingestão, respondendo tantas questões. Amém. E abraçar você, Adenilson, e agradecer por esse espaço tão importante de comunicação. É tão bom falar para as pessoas e se conhecer e fazer conhecido. O Gleidson, esse homem do óleo, está no óleo. Agradecer a todos os ouvintes esse tempo, ao pastor Laerto, que está acompanhando aqui, e todos que fazem essa realidade desse podcast. E eu quero tomar a palavra de Deus como oração nessa hora. E você na sua casa, não vou inventar nada ou palavra nenhuma humana na oração, mas tomar 3 bênçãos que está na Bíblia
todas as 3 bênçãos no Gênesis, no princípio de todas as coisas, e colocar coisa do Evangelho, princípio do Evangelho nela. O Senhor Deus, quando o sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, quando Moisés olhou para o povo em Refidim, abençoou o povo, e como o Senhor mandou o sacerdote Arão abençoar todo o povo de Israel. Amém? Vamos lá, pessoal. Benditos pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito o Deus Altíssimo, que já entregou todos os inimigos nas suas mãos. Que o Senhor Deus dos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó vos faça 1000 vezes mais numerosos e abençoados do que são, e abençoe conforme Ele prometeu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor, Adonai o Eterno, Todo-Poderoso, sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, paz e prosperidade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. 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 Grande abraço mais uma vez a todos, a toda a sua equipe. Abraço, Apóstolo Monteiro, olha lá no Parque 10. Olá, Apóstolo Monteiro. E também tenho que dar um abraço para minha esposa. Segunda-feira foi o dia do namorado, minha eterna namorada, olha Joyce Alexandre da Silva. Imagina que eu cometei esse crime de não falar da minha esposa aqui, né? Registra lá, é para mandar logo. E um abraço, Joyce, você é a minha vida, parte disso. E ai de mim se você não tivesse me dando toda essa base, liberdade e sustentação para ser quem sou e chegar onde temos chegado. Amém. Meu querido, Deus lhe abençoe cada vez mais. Valeu. Muito obrigado. E este é o nosso programa Em Gestão, hoje ministerial, com o pastor, missionário, vereador, ele, apóstolo Marcelo Alexandre. Aquele abraço.